Surpreendendo um total de 0 pessoas, a VR46 fechou a equipe para a temporada 2025 da MotoGP. E é mesmo Franco Morbidelli quem vai estar ao lado de Fábio de Gianantonio no próximo ano. Não surpreende ninguém por algumas razões. Primeiro, porque o nosso querido David Tardosi tinha queimado a largada e contado para todo mundo que era isso que ia acontecer. Mas, mesmo que ele não tivesse falado mais do que deveria, era um tanto quanto óbvio que o Morbidelli seria o piloto da equipe do Valentino Rossi. Por quê? Porque Franco Morbidelli é um membro da Academia de Pilotos da R46, sabe? Academia, equipe, toda a mesma coisa. O Franco é meio que um membro fundador dessa academia. Ele foi um dos primeiros pilotos a ficar embaixo da asa do Valentino Rossi. E ele é um cara que chegou ali através do Graziano, pai do Valentino, porque o Graziano tinha uma relação com o pai do Franco e tudo mais, e aí uma coisa levou a outra. A VR46 tem uma vaga aberta, então não era razoável imaginar que essa vaga fosse para qualquer outro piloto que não um integrante da academia. E não tinha nenhum outro integrante da academia precisando de um lugar para correr, né? Peco Banhaia tá muitíssimo bem encaminhado, obrigada. Marco Bezek tá saindo da VR46 para ir para Aprilia. Então, né, Celestino Vietti não tá pronto para subir. Celestino Vietti tinha tido um bom momento na Moto 2 e foi degringolando, degringolando. Agora ele parece ter encontrado a luz no fim do túnel, mas a gente ainda vai dar mais um tempinho para ele para poder efetivamente dizer que, nossa, ele voltou. Então, não tinha outro cenário. Era o Morbidelli e pronto. Algumas pessoas falaram ao longo do ano que o Morbidelli vai ficar na Pramac. Não era uma possibilidade. Não era. Não, a Pramac não está insatisfeita com o trabalho dele, muito pelo contrário, ela tem feito elogios de que ele tem evoluído e tudo mais. Mas a questão é, ele foi dispensado da Yamaha. A Yamaha poderia ter renovado o contrato dele e não quis renovar, né? Ele também não quis. Do tipo que seguia ali. Por que raios eles iam trazer ele de volta depois de uma temporada? Fazia o menor sentido. Menor, não era uma possibilidade. Ele teria que procurar endereço em outro lugar, porque a partir de 2025 a Pramac vira uma equipe satélite da Yamaha. Então, o destino era esse. Fora da Pramac, ele teria que procurar um outro lugar. E esse outro lugar só poderia ser a VR46. Ele podia acabar na Gresini? Podia, tudo bem, porque né, uma equipe italiana, querendo um piloto italiano e tal. Mas tem uma questão de histórico da VR46. A VR46 sempre correu com as crias dela. A exceção é o Fábio de Gianantonio, que não é membro da academia. O Fábio de Gianantonio, se vocês não lembram, vamos recapitular. O Fábio de Gianantonio é um cara que subiu para a MotoGP e ninguém nunca nem entendeu o porquê. Porque ele foi uma aposta do Fausto Gresini. O Fausto viu um talento nele que não era exatamente óbvio. E demorou muito tempo para ele efetivamente mostrar este talento na MotoGP. Isso aconteceu no final do ano passado. Só que ele só conseguiu efetivamente garantir a permanência dele na MotoGP depois do fim da temporada. Porque ele venceu corrida, ele se mostrou competitivo e aí a galera começou: peraí, gente, vamos dar uma chance pro cara. E aí a VR46 falou: tudo bem, vamos pegar um piloto que não é da academia e ele vai ficar, tudo bem. Deu certo, e eles deram um novo contrato para ele, que continua não sendo um membro da academia. E aí eles vão fazer o quê? Botar 2 pilotos que não eram na academia? Não faz sentido, porque se eles estão ali apoiando o desenvolvimento de pilotos, como é que eles vão apostar naquilo que eles mesmos estão desenvolvendo? Não faz muito sentido. Só que eles também não têm nenhum outro piloto para colocar. De novo, o Vietti não está pronto. Eles têm o André Minho. O Minho não está nem correndo. O Minho agora está trabalhando em outras funções dentro da academia. Então, não tinha ninguém. Era óbvio que seria o Morbidelli. Mas se a gente pensar pelo lado do Morbidelli em si, não tá na hora de desistir dele. É claro que os últimos anos foram ruins, os últimos anos foram bastante ruins, mas o Franco Morbidelli segue sendo aquele mesmo cara que foi vice-campeão da MotoGP com uma Yamaha satélite. Ele ainda é aquele mesmo piloto, que teve uma série de problemas ao longo do caminho. Né? Quando ele foi para a equipe de fábrica, no meio da temporada, numa circunstância de substituir o Maverick Vinales, que tinha sido demitido, né? Ele foi flagrado tentando quebrar a moto. Ele fez uma transição de uma moto defasada para uma moto do ano, o que já era difícil por si só, porque, né, pegou a coisa no meio do caminho. Mas tem um outro porém. Naquela época, ele tinha tido uma lesão importante de joelho, passou por uma cirurgia e ele ainda não estava fisicamente recuperado. Então, aquilo foi um problema também, a recuperação física dele. Depois, quanto mais a Yamaha tentava resolver o problema do déficit de potência que ela tinha em relação aos concorrentes, que ela tinha e que ela tem em relação aos concorrentes,
mais a M1 se afastava da característica natural dela, que era, historicamente, de ser uma moto mais dócil, de ser uma moto mais fácil. E conforme isso foi acontecendo, mais difícil ficou para o Morbidelli. Ah, mas o Quartararo ia bem, o Quartararo ia melhor que ele. É verdade, é verdade. Não estou discutindo isso. O Quartararo, de fato, foi melhor do que ele nesse momento, essa fase toda em que eles estiveram juntos. Mas a gente não pode dizer, como Alex Espargaró disse essa semana, que ele tá com uma moto vencedora e tinha que ter. Ele não tava com uma moto vencedora. Nem o Quartararo tava com uma moto vencedora. A Yamaha de hoje não é uma moto vencedora. É uma equipe com histórico vencedor, mas que está num momento ruim, muito ruim. Ela é a penúltima colocada na classificação. A gente tem aí um certo otimismo, porque a gente vê a Yamaha trabalhando, a gente vê a Yamaha buscando alternativas, mas o resultado prático a gente ainda não tá vendo, como a gente não viu no ano passado. Então, não dá pra dizer que, olha só, ele tinha tudo na mão e não tá dando certo. Aí chegamos em 2024. Em 2024, ele basicamente tem tudo na mão. Por quê? Porque ele tem a melhor moto, que é a Ducati, ele tem a moto do ano, que é a GP24, e ele tá numa equipe que é uma equipe muitíssimo bem. Obrigada. Porque a Pramac foi campeã do Mundial de Equipes no ano passado e tá ali na briga pelo título mais uma vez com o Jorge Martin. Só que, né, azarado como só, ele não podia ter começado o ano como qualquer piloto normal. Não, tudo que tinha que acontecer aconteceu com ele. Ele teve um acidente num teste privado organizado pela Ducati. Caiu, provavelmente bateu a cabeça. A gente não tem grandes detalhes desse acidente, ele mesmo não lembra, mas, né, pelo decorrer, pela consequência, dá para imaginar que ele bateu a cabeça, teve uma concussão e ele perdeu toda a pré-temporada. Então, quando ele começou a temporada, a única experiência que ele tinha nessa moto, que não era exatamente essa moto, porque foi no teste de Valência do final do ano passado, eram algumas poucas voltas. E ele teve que conhecer a moto com a temporada em curso. Ele teve que se adaptar a ela com a temporada em curso. Ah, mas é a melhor moto do grid. É a melhor moto do grid, mas é uma moto que ele não conhece, é uma moto com a qual ele não tinha a menor familiaridade. Pouco a pouco, ele foi evoluindo, pouco a pouco ele foi melhorando e ele tem mostrado isso na pista. Né? Tem sido mais competitivo, aparecido mais na frente na tabela, brigando ali mais próximo do pódio. Tem também tido um pouco de azar, né? A gente viu na corrida desse fim de semana. Inicialmente, no primeiro replay da largada, parecia que tinha sido Mark Marques atingindo ele. Marques teve um problema na largada e aí acabou sobrando. Depois, quando a gente vê mais replays, né, com mais cuidado, a gente percebe que é uma circunstância de corrida, né? Tipo, o Marques teve um problema, o Morbidelli não tinha para onde ir, eles se acertaram, o Morbidelli acabou caindo pro fundo do pelotão, teve que fazer uma prova de recuperação e tal. Foi até onde conseguiu. Tudo bem. Agora, imaginar que a VR46 ia desistir dele, não ia, gente. Não ia. Não ia. Tava cedo demais para isso. A VR46, de novo, apoiou a carreira dele até aqui. Então não tinha por que agora que ela tem uma vaga, ela simplesmente abrir mão dele. E outra, ela ia acabar com dois pilotos que não eram da academia. E aí não faz sentido, sabe? Eu não gosto muito de trazer esses paralelos, porque parece que a gente fica comparando uma coisa com a outra. Mas vocês já pararam para prestar atenção no trabalho da academia de pilotos da Red Bull, na Fórmula 1? É a coisa mais estranha do universo. Porque eles têm uma academia de pilotos e eles nunca confiam nos próprios pilotos. Quando eles precisam de um piloto, eles recorrem a um X qualquer. Eles mataram a academia, né? Com um jeitinho meigo ali de lidar com os pilotos. E aí nunca vem uma renovação através desses pilotos jovens que eles estão apoiando. Eles sempre ficam meio que protelando o negócio. Então é uma coisa que foi completamente desvirtuada. Na VR46 não tem sentido você fazer isso. Até porque, se você olhar para as crias da VR46, alguém vai dizer que não tá dando certo? Uma dessas crias é bicampeão mundial e tá tentando o tri. A outra é o Marco Bezek, que pode ser contratado por uma equipe de fábrica. Então, assim, não dá para dizer que tá errado. O Morbidelli teve momentos difíceis, passou por uma fase ruim, merece questionamento por performance? Merece, tudo bem. Mas não tem motivo para falar, não quero esse cara. Assim, na configuração atual, né, no grid atual, naquilo que pode ou não subir, a gente não pode esquecer que é uma equipe italiana, que é uma equipe que tem essa questão, né, de fazer a escadinha de pilotos italianos, ela nasceu dessa necessidade, né, de ajudar a desenvolver o motociclismo italiano.
Então, era uma série de circunstâncias ali que apontavam para Franco Morbidelli. De novo, zero surpresa. Era a escolha mais natural que se tinha e para mim não é uma escolha errada. Eu acho que o Franco Morbidelli teve azar, acho que o Franco Morbidelli sofreu com lesão, acho que o Franco Morbidelli pegou a Yamaha no momento ruim da Yamaha. Eu acho que talvez no melhor momento da Yamaha, ou talvez numa Yamaha um pouquinho mais alinhadinha, como aquela que ele teve quando ele foi vice-campeão, a gente teria visto um Franco Morbidelli melhor. Então acho que não é errado dar mais tempo para ele. Acho que às vezes a gente desiste muito fácil de alguns pilotos. Se a gente tivesse desistido de Fábio Di Giannantonio na primeira temporada dele, a gente não saberia o que ele é capaz de fazer. Se a gente tivesse desistido de André Dovizioso anos atrás, a gente não saberia que ele era o piloto que ele se mostrou ser no final da carreira. Se a gente tivesse desistido, sei lá, do Alex Espargaró, a gente também não saberia o que ele é capaz de fazer. Porque ele demorou para mostrar. Né? Então hoje ele sai para aí falando que tem que dar chance para os novatos, mas ele passou um tempão no MotoGP. Ninguém sabia que ele era capaz de ter o tipo de performance que ele teve na temporada passada. E nessa, tá cedo para desistir. E outra, ele vai correr em casa. Ele vai correr com a galera que ele conhece, com a galera que tá acostumada com ele. Vamos ver se vai dar certo. É um contrato de 1 ano, porque tem outras circunstâncias, né? A Ducati tem ali um contrato com a VR46, ela tem um contrato com o Aldegger, que parece que tem uma questão de dar a ele uma moto do ano na temporada 2026. Tem o fato do Luca Marini também ter um contrato de 1 ano, quer dizer, mais 1 ano, né? O contrato do Marini com a Honda termina em 2025. Então é razoável que tenha uma duração como essa, né? Deixa um pouco de margem para a equipe, deixa também uma possibilidade ali para sentar e conversar depois. Mas é absolutamente razoável que a definição tenha sido essa. Mas me conta aí, você concorda que o Morbidelli merecia essa opção? Ou você acha que a VR46 deveria ter partido para outro lugar? A gente se vê na próxima. Valeu!